Bom, bom dia a todos. Eu sou o Gabriel, tá ali o resto do pessoal do meu grupo e a gente está aqui para falar para vocês sobre a importância das linguagens formais e os autômatos para o profissional da computação hoje em dia. Então, vamos lá. Aqui tem uma breve agenda, que é o do que a gente vai falar na apresentação. Basicamente, a gente vai ter uma introdução, que a gente vai dar o contexto histórico, falar sobre alguns estudiosos, mas para dar um comecinho, para dar uma introdução, depois a gente vai dar vários exemplos de aplicações reais que a gente pesquisou e encontrou por aí. Porque, como nosso objetivo é mostrar a importância das linguagens formais e autômatos, nós acreditamos que uma das melhores formas de se fazer isso é demonstrando aplicações reais e úteis. Então, vamos lá. Aqui na introdução, nós temos uma foto de Chomsky, um autômato ali, meio estranho. Então, vamos falar rapidinho o que é linguagens formais, como ela pode definido, que são mecanismos formais que representam linguagens, e há dispositivos que reconhecem essas linguagens, como a máquina de Turing, que também valida ela, e há aqueles que geram essas linguagens, como por exemplo as gramáticas de Chomsky, que está aí na foto. Falando em Chomsky, ele foi responsável pela hierarquia de Chomsky, que a gente tem aqui, que a gente já viu em aula, e ele junto com Turing, que criou a máquina de Turing, que nós temos aí a fotinha, que é de uma máquina real, que simula a máquina de Turing, são dois dos principais pensadores da área, então eles contribuíram muito, muitos dos estudos que tem na área de linguagens formais e autômatos devem-se a eles. Agora a gente vai falar aqui contextualizar um pouco das aplicações, que justificando de novo que elas vão justificar a importância das linguagens formais e autômatas para o profissional da área. Então foi isso, a gente pesquisou, tem muitas aplicações que a gente vai falar, tem processamento de linguagem natural, corretor ortográfico, até mesmo games, além de muitas outras. Então a primeira que a gente vai falar aqui é o analisador léxico. Como que funciona um analisador léxico? Ele basicamente é o processo de converter uma sequência de caracteres em fragmentos atômicos, como palavras, chaves, números, inteiros e variáveis de um programa. Então, esses são convertidos em caracteres atômicos. A especificação de um analisador léxico trabalha com expressões regulares, que vem da teoria de LFA. E também, além de expressões regulares, eles convertem elas em autômatos finitos determinísticos. E a partir desses autômatos, que o analisador léxico consegue determinar os fragmentos que devem ser processados e também identificar erros e alguns eventuais problemas. Por isso é importante. Outro assunto que a gente tem para falar aqui é reconhecimento de padrões, que ele segue mais ou menos o mesmo esquema dito anteriormente. Tem uma sintaxe, linguagem de programação só que com a diferença que ele também usa a máquina de Turing. Um exemplo de reconhecimento de padrão em que são usados teorias da linguagem formais e autômatos na inteligência artificial, na aprendizagem de máquina, e também na biologia, para interações entre macromoléculas, comparar moléculas, buscar um padrão. Daí o nome. Seguindo em frente aqui, nós temos protocolos de comunicação. No estudo de redes de computadores, são tratados vários protocolos como TCP, IP, SMP, de envio de e-mails, vários, dos mais diversos, para permitir a comunicação entre computadores. A grande maioria deles pode e é representada por autômatos finitos. E por que isso? Porque a maioria desses protocolos trabalham em comunicação, por exemplo, uma troca de mensagens. Vai ter um elemento com uma mensagem para o outro, isso, por exemplo, representa uma transição. E essa transição é chamada de sinal de sucesso ou de falha, que no caso é conhecido como A, que é sinal de sucesso, mas isso não vem ao caso. E pode ser representado por um autômato. A vantagem de usar autômatos nessas representações de protocolos de comunicação é que ela serve para detectar erros facilmente, como por exemplo um deadlock. Vamos para outro caso aqui que a gente vai falar rapidinho, é a criptografia. Que a criptografia é uma área muito importante na computação, né? Ainda mais que segurança tem se tornado um dos principais fatores. Então é muito importante e há elementos das linguagens formais presentes na criptografia. Por exemplo, os autômatos são usados de maneira muito eficiente para substituir um trabalho manual, que seria analisar a corretude de um dado método de criptografia. Então, para isso é usado todo um conjunto de formalismos que descreve, desenvolve a criptografia, consegue provar a sua qualidade, a sua eficiência e também eliminar erros, que por isso é muito importante, já que um erro no sistema de criptografia seria muito grave. Outro exemplo que temos aqui, tem a fotinha ali deve ser do Siri, né? Quem tem Apple entende, é do processamento de linguagem natural. Primeiramente, o que é linguagem natural?
Linguagem natural é aquela área que trata da interação homem e máquina, mas com foco em deixar essa comunicação o mais humana possível. Daí o nome, natural, o mais natural possível, como se você conversasse com um robô como se ele fosse uma pessoa. Onde que as linguagens formais entram nessa área? É que há alguns casos que são usados autômatos para realizar esse reconhecimento. E é um tipo especial de autômatos que são modificados, que são chamados de autômatos adaptativos, que servem para representar essa informação e analisar sintaticamente a linguagem natural. Esse autômato especial, com capacidade de se automodificar à medida que conhece a ideia de entrada, melhora e muito o processo de entendimento da linguagem natural para o robô e melhora essa interação dele com o ser humano. Outra questão muito pertinente, talvez uma das mais importantes a se falar aqui, é quanto à decidibilidade, que também é conhecida como computabilidade de algoritmos. Aqui na imagem a gente tem os exemplos clássicos, né, que a gente tem, que seria tem o exemplo da menor trajetória de dados dois pontos, ou passar por várias cidades no menor caminho, o problema do troco das moedas, que é se costuma muito ver em análise de algoritmos esse tipo de problemas, né, o da mochila. E são só exemplos, mas há muitas vezes na computação que a gente não sabe se um certo problema é computável. Para resolver isso, nós temos aqui, lembrando, falando novamente, de Alan Turing, que ele que deu origem, ele que criou a teoria que foi base para as máquinas de Turing, e depois Churchill também fez umas pesquisas e junto criaram a tese de Turing e Churchill, que elas afirmam, conseguem através da máquina de Turing decidir, afirmar se um dado problema tem solução computacional ou não. E isso é muito forte, né? Porque é muito importante, às vezes, saber se vai conseguir desenvolver um algoritmo que vai funcionar e resolver um problema. E é a partir de uma hipótese baseada na máquina de Turing que conseguimos isso até hoje, sendo que, por ser um mecanismo simples e muito poderoso, é muito utilizado até hoje para provar computabilidade. Seguindo em frente aqui, a gente vai falar agora de jogos, né? Que essa é uma apresentação, uma área que muita gente não sabe que há envolvimento das linguagens formais e dos autômatos, né? Pois é, que temos linguagens formais que começaram na década de 60, tendo os primeiros estudos, e hoje em dia, uma coisa tão tecnológica quanto os jogos ainda valem-se desse conhecimento. Onde? Em jogos de tiro em primeira pessoa, os famosos FPS, como Counter-Strike, por exemplo, jogos da franquia Unreal, eles implementam marca de estado para fazer a inteligência dos bots, dos robôs, seus adversários. Por exemplo, um uso de uma máquina estado, um inimigo está no estado passivo, é um estado que ele está fixo. Ao ele avistar o jogador, que é você, por exemplo, ele é feita uma transição e ele vai para um próximo estado, que pode ser, por exemplo, te perseguir, atirar no jogador, ou então se esconder, armar uma tocaia, se for muito inteligente o robô. É exatamente isso que serve para garantir a diversão e melhorar o jogo. Quanto melhor isso for implementado, melhor vai ser a diversão do jogo, melhor vai ser rentável. Ou seja, se você tiver esse conhecimento, você consegue fazer um bom jogo e ter sucesso como profissional nessa área. Outro exemplo de jogos que usam autômatos são os jogos de estratégia, mas eles não usam só autômatos, eles valem também de um conjunto de regras parametrizáveis e outras soluções de inteligência artificial e serve para determinar a quantidade, a intensidade com que os seus inimigos vão te atacar. Isso é muito comum em jogos como StarCraft. E bom, pessoal, o que a gente tinha para falar era isso. A gente não quis se aprofundar muito em nada, porque tem muita coisa que a gente vai ver aqui ainda na teoria, na matéria. Tem vários grupos que vão falar ainda e a gente não queria tirar a vez de ninguém, a gente queria mais mostrar isso. Que as linguagens formais são muito importantes para o profissional da computação. Tanto na sua formação e na área acadêmica, porque vocês viram, o estudo de computabilidade está completamente atrelado a máquinas de Turing. Além, então, muitas provas matemáticas associadas a isso são feitas usando máquina de Turing. E também na área de trabalho, para você criar ou desenvolver um produto, é muito importante que você tenha noção desses conhecimentos. Como vocês viram, são várias aplicações, são inúmeras. Então, é importante. É isso, pessoal. Muito obrigado.